Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: O que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: Vá pedir que os vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Repitam comigo: vasilhas vazias. Louvado seja Deus. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: Venda o azeite, paga suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui a minha vida. A casa é tua, a palavra é tua e nós somos teus. Ministra conforme a tua vontade, ministra conforme o teu propósito em cada coração. E que essa palavra, Senhor, encontre, ó Deus, terra fértil, ó Pai, preparada para receber a tua semente, para florescê-la, ó Deus, e frutificá-la, para honra, glória e louvor do teu nome. Aleluia. Meus irmãos, é uma passagem bem conhecida por mim e por você. Essa passagem ela vai contar a história de uma mulher viúva, mãe de 2 filhos, que o marido morreu e aí deixou uma dívida. E naquela época era muito comum, se a pessoa não tivesse condição de quitar essa dívida, viria o credor e levaria os filhos dessa pessoa como escravo para quitar então a dívida deixada. Imagina o desespero dessa mulher. Tinha perdido o marido e agora estava correndo o risco também de perder os seus 2 filhos para pagar a dívida que havia ficado. E ela corre então em busca do profeta Eliseu, clamando por ajuda. E ele pergunta: mas como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? A resposta imediata dela, de repente, é a mesma minha e tua diante dessa situação. Não, mas eu não tenho nada. Só que de repente ela se lembra: eu tenho um pequeno jarro em casa com um pouco de azeite. E em seguida, ela se corrige, lembrando do que ela tem em casa. Ele então orienta que ela saia pela vizinhança pedindo vasilhas vazias. Repitam comigo mais uma vez: vasilhas vazias. E guarde bem essa palavra aí hoje, essas 2 palavrinhas, vasilhas vazias, porque é em cima disso que o Senhor Deus quer tratar conosco nessa noite. E ele pediu que não trouxesse poucas, mas muitas vasilhas vazias. E que após conseguissem essas vasilhas, se fechassem em casa e fosse derramando o azeite que ela tinha em cada uma dessas vasilhas. E quando as vasilhas vazias acabaram, cessou então de derramar o azeite. O profeta encerra o assunto ali com essa mulher, orientando a ela que vendesse esse azeite, quitasse a dívida então deixada pelo marido, e com o dinheiro que sobrasse, ela pudesse viver a vida dela com os seus filhos. E essa é uma história linda, revelando para mim e para você o poder de Deus, o mover de Deus diante do impossível nas nossas vidas. E revela também o quanto Deus é provedor em meio às dificuldades. E nós sabemos, meus irmãos, por prática de vida, por testemunhos de vida, por situações enfrentadas, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Só que quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração,
e eu comecei a meditar nessa palavra, o Espírito Santo, ele me guiou a um outro viés dentro dessa palavra. E ele começou a queimar no meu coração. Só há derramamento de azeite onde há vasilhas vazias. Só há derramamento do azeite onde há e quando há vasilhas vazias. Então, com muito temor e tremor diante de Deus, na direção daquilo que o Espírito Santo ministrou em meu espírito, o Senhor deseja ministrar para nós, povo dele, nessa noite, que nós nos permitamos nos ver como vasilhas, na presença daquele que derrama o azeite continuamente. Aleluia. O Senhor me convida e te convida a nos ver nessa noite como vasilhas diante do único que tem o poder para derramar sobre mim e sobre ti. E aí a pergunta: quem deseja nessa noite sair daqui cheio, transbordando do azeite celestial do Pai? Aleluia, louvado seja Deus. E o nosso Deus, ele não só pode, como ele deseja nos encher, transbordar, e para isso, basta apenas que eu e você estejamos como as vasilhas que o profeta mandou buscar. E como eram as vasilhas? Vazias. Então, basta que eu e você estejamos nessa noite na presença do Pai, como aquelas vasilhas, para que Ele derrame sobre mim e sobre ti. E bem verdade é que muitas vezes nós temos pedido ao Senhor que nos encha da sua presença, que nos encha do seu poder, que nos encha com a sua glória, que nos encha com o seu Espírito Santo. Só que muitas das vezes nós estamos nos esquecendo de uma lei muito simples da física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Por que isso? Porque muitas das vezes nós desejamos ser cheios pelo Senhor, mas já existe dentro de nós, existe algo, existem coisas dentro de nós, ocupando o lugar que seria precioso para Ele derramar e nos encher. E dessa maneira nós nos tornamos limitados naquilo que nós vamos receber, e mesmo sem consciência disso, nós limitamos também o Espírito Santo a derramar sobre nós, sobre a nossa vida. E o Senhor deseja nos lembrar mais uma vez: só quando houver vasilha vazia, haverá derramamento de azeite. Só quando houver vasilhas vazias, haverá continuamente o derramamento de azeite. E nessa noite o Senhor deseja nos encher. Só que para isso acontecer, nós temos que nos permitir nos esvaziar. Deus tem o poder total, absoluto, sobre a minha e sobre a tua vida. Mas cabe a mim e a você escolhermos se queremos ou não, se decidimos ou não, nos esvaziar de situações, de coisas e de sentimentos, para que o Espírito Santo, na plena totalidade do seu poder, nos encha, nos abasteça, ocupando e preenchendo em nós todo espaço devido somente a Ele. O Senhor deseja nos encher, meus irmãos, não pela metade, não só um pouquinho, mas o Senhor deseja nos encher por completo. O Senhor deseja nos encher nessa noite até que nós transbordemos. O Senhor deseja nessa noite encher-nos, abastecer-nos de azeite, a ponto de eu e você transbordar. E a pergunta que Ele faz para nós é: o quanto você está disposto a se tornar uma vasilha vazia diante de Deus, para que eu possa te encher por completo? O quanto nós estamos dispostos a permitir que o Senhor, a nos permitir esvaziar, para que o Senhor nos encha por completo nessa noite. E se nós estivermos dispostos, Ele fará de modo a não sobrar absolutamente nada em mim e em você, sem ser ocupado pelo santo azeite do céu a ser derramado aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Mas conforme já foi dito, só será derramado azeite onde for encontrado uma vasilha vazia. E o Senhor nos diz: chegou o tempo de desentulhar as vasilhas. Chegou o tempo de limpar, de tirar tudo o que está dentro dessas vasilhas, para que eu as encha e elas transbordem. E nesse tempo chamado hoje,
o Senhor deseja, o Senhor nos direciona, o Senhor nos aconselha que nós nos esvaziemos de todos os achismos que nós carregamos até aqui. O eu acho que eu não posso, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não vou. E tantos outros achismos mais. E o Senhor nos diz, você não é capaz de fazer dar certo, mas eu sou. Você não consegue chegar no resultado final, mas o resultado eu já tenho pronto. Você pode não ser capaz de fazer dessa forma, mas eu em ti faço muito mais e muito melhor, porque eu sou. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele diz, pare nessa noite de declarar eu não posso, porque você não pode. Mas aquele quem você crê e aquele a que você serve, ele diz, eu sou aquele que tudo pode. Eu sou aquele que tudo faz. Eu sou aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. A única coisa que eu e você precisamos fazer é nos desvencilhar, é nos esvaziar de todas as nossas impossibilidades, porque o Deus que eu e você cremos e servimos, esse é o Deus acima de qualquer, de todo o impossível. E muitas vezes, meus irmãos, em meio a tantas tentativas frustradas, nós nos enchemos de incertezas, que acabam virando medo. E com isso nós acabamos nos conformando em não realizar. E isso se torna aquela famosa frase, é porque não era para mim. É porque não era o que Deus tinha para mim. Simplesmente desistimos e largamos para lá. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos faz lembrar de uma simples conversa entre Pedro e Cristo numa praia. No momento em que Pedro havia passado uma noite inteira pescando, e a palavra diz que ele chegou sem absolutamente nada. Pedro agora lavando suas redes, muitas vezes como eu e você, ou seja, é melhor parar, não deu certo, não foi dessa vez, não era o que Deus tinha para mim. Pedro lavando as redes, Jesus chega até ele, ordena que ele volte para o mar com a rede, lance a sua rede, e nós sabemos pela palavra que um único barco não foi suficiente para trazer a pesca ao qual Jesus proveu. Só que antes de viver a pesca maravilhosa, Pedro precisou se esvaziar de toda a sua lógica humana. A saber, Pedro era pescador de profissão. Pedro conhecia aquelas águas, conhecia aqueles peixes, aquela estação, aquele clima do momento, como ninguém. Ele poderia ter virado para Jesus e dito para Jesus, olha, a tua praia é a carpintaria, a minha é a pesca. Eu já pesquei a noite inteira. Certas espécies de peixe, os pescadores aí que o diga, você só vai conseguir pegar à noite, durante o dia não rola, não acontece. Então, não adianta eu ir lá agora, se a noite inteira os peixes que eu queria, eu não consegui. Mas ele diz, sobre tua palavra lançarei as minhas redes. E para a honra e glória do Senhor, nós vemos ali a pesca maravilhosa acontecer. Mas antes do milagre, teve que haver um esvaziamento. Aleluia. Então, nessa noite, o Senhor me convida e te convida a nos esvaziar de toda a realidade que nós vivemos até hoje e que nos fez crer que não dava para acontecer, que nos fez crer que aquilo não era para nós, que nos fez crer que na nossa vida não vai acontecer. Pode ter acontecido com outro, pode ter acontecido com a outra, pode ter acontecido do meu lado, mas que comigo não. Só que nessa noite o Senhor está dizendo, esvazie-se de toda a realidade humana, porque quando a tua realidade é a minha realidade, 1 mais 1 não dá 2, e tão pouco que não aconteceu uma noite inteira, eu não posso fazer numa única fração de segundo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Quando Pedro se esvaziou da sua realidade, e ele creu naquele que fez os peixes, fez o mar, fez o clima, e aquilo que ele conhecia, ele estava diante daquele que tudo criou. E assim é comigo e com você. Esvazie nessa noite de toda a realidade que você trouxe até aqui. Mas eu já tentei e não deu certo. Mas eu já fiz dessa forma e não consegui.
Mas eu já tentei uma noite inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, uma vida inteira e não deu certo. O Senhor diz, coloca nas minhas mãos, porque a situação que você acha que você domina, foi eu que criei, e ninguém melhor do que eu para saber o tempo certo de entregar a vitória nas tuas mãos. Mas antes, esvazie-se de toda a impossibilidade que você carrega. Aleluia. O Senhor nos diz hoje, esvazie-se da impossibilidade declarada diante dessa situação. Da impossibilidade decretada por um diagnóstico médico. Não vai acontecer. Não dá. Eu quero dizer para você uma coisa. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor é o único que tem a última palavra na minha e na tua vida. Independente de circunstância, independente de situação, independente ainda que os teus olhos olhem e não contemplem nada. Deus é quem tem a última palavra a esse respeito. Aleluia, louvado seja Deus. Porque só Ele tem o controle da situação na palma das mãos. Ele é o criador da medicina, Ele é o médico dos médicos. E Ele poderá tocar, encher e preencher aquilo que médico nenhum, por mais estudado que seja na face da terra, consiga fazer. Aleluia. Esvazie-se de palavras contrárias. Mentiras que foram sendo decretadas sobre a tua vida ao longo de uma vida inteira. Mentiras que foram repetidas tantas vezes, que ficaram gravados na sua mente, no seu consciente, no seu coração. Porque hoje o Senhor quer te encher da verdade dEle. E a verdade dEle ao meu e ao teu respeito está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Que com certeza você conhece muito bem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus sabe o plano que tem a meu e a teu respeito. Não importa o diagnóstico, não importa o que o médico falou, não importa o que o homem disse, não importa. Porque quando Deus quer abrir uma porta, é na área de emprego, Deus cria um emprego que ainda não existe só para te colocar lá. Grande exemplo disso na Bíblia, José. Deus levou ele como escravo, Deus permitiu ele entrar como escravo, mas ali era só um trabalhar de Deus, era só um tempo de Deus na vida dele. Criou-se um cargo e José estava abaixo de Faraó sobre toda a terra do Egito. Aleluia. O Senhor tem para nós, o Senhor tem para mim e para você, e infinitamente mais do que eu e você somos capazes de sonhar até nos nossos melhores sonhos. Nunca se esqueça disso. E repete comigo, Deus tem para mim infinitamente mais do que eu sou capaz de sonhar até nos meus melhores sonhos. Aleluia. E o Senhor nos diz nessa noite, esvazie-se das práticas que não agradam a Deus e te fazem escravos dela. E detalhe, além de te escravizar, te fere profundamente e fere o coração do teu pai. Esvazie-se dessas práticas. Não importa quanto tempo elas vêm acontecendo. Não importa quanto tempo você se sente preso nisso. O poder de Deus, o sangue de Cristo sobre a tua vida é capaz de te libertar de toda a escravatura do pecado. Como já foi declarado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida quebra corrente, quebra grilhões, quebra toda a cadeia do pecado. Então, em nome de Jesus, esvazie-se dessas práticas. Porque o Senhor tem para mim e para você liberdade plena. Através da entrega de Cristo na cruz do Calvário, em meu e em teu favor. Se permita ser cheio dessa gloriosa, dessa maravilhosa liberdade que só pode ter aquele que se permite se esvaziar de toda a prática do pecado. Aleluia. Esvazie-se das mágoas, esvazie-se das dores, dos ressentimentos que te foram causados por pessoas, por ministérios, por líderes e até pela tua família. Esvazie-se disso hoje. Não importa o tamanho da ferida que isso te gerou. Não estou aqui dizendo que não significa nada, não é isso. Mas estou dizendo para você que pelo poder do sangue de Jesus que te cura, te limpa e te liberta, e o que Deus tem para você, uma vez que se você se esvaziar de tudo isso, é muito maior e é muito melhor do que tudo de ruim que te fizeram, por maior que seja. Aleluia. Quantos de nós hoje estamos meio que torcidos, de cara virada com alguém,
com um líder por causa, às vezes, de uma palavra meio torta. Às vezes, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, porque falou de uma maneira que não agradou. Às vezes, com os nossos pais, porque eles, na falta de sabedoria, talvez nos disse palavra que nos feriu. Só que eu quero lembrar você de uma coisa. Você alguma vez parou para pensar, e eu já me peguei pensando muito nisso, no tamanho da dor que você causou ao coração de Jesus e ainda assim Ele escolheu morrer no meu e no teu lugar? O maior exemplo de perdão é o de Jesus Cristo. Nós não valíamos nada. Nós fizemos coisas terríveis. E ainda assim, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos perdoar. Aleluia. E o que eu vou falar aqui agora, eu falo debaixo de muita autoridade e graça de Deus. Não adianta mudar de casa, não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de ministério, não adianta sair do ministério, se você não se permitir ser curado, ser liberto de toda a falta de perdão daqueles que te ofenderam, daqueles que te magoaram. Não adianta, porque onde quer que eu e você formos, nós estaremos cheios, nós estaremos carregados com a falta de perdão, e por isso não terá como o Senhor derramar do seu puro e santo azeite sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. E o Senhor está dizendo o quê? Esvazie-se disso, esvazie-se desse sentimento, esvazie-se dessas marcas, esvazie-se dessas pessoas. Porque você está carregando tudo isso dentro de você, e acredite, o maior prejudicado está sendo você, porque tem tanta coisa ocupando o lugar do Pai, que não sobra nada, nada, nada para o teu Senhor. Aleluia! Quando eu e você saímos de um lugar e não deixamos uma situação bem resolvida, de tempos em tempos eu vou estar voltando ao mesmo lugar. Quando eu e você deixamos um trabalho, deixamos um ministério, porque não ficou algo bem resolvido, nós não teremos como avançar, nós não teremos como prosperar, porque nós estamos presos àquilo que ainda carregamos dentro de nós. Irmã, como eu faço isso? É muito simples, entrega tudo agora na cruz de Cristo. Mas você não sabe o que eu passei, eu não sei o que você passou, mas Ele sabe. Eu não sei o que te fizeram, mas Ele sabe. Eu não sei a dor que te causaram, mas Ele sabe. Então confia no poder dEle, confia no mover dEle, e vá viver a tua vida livre, sem correntes, sem amarras, sem prisões. Aleluia. Porque o Senhor está dizendo claramente para mim e para você: eu só vou encher vasilhas vazias. E nós só estaremos vazios o suficiente quando nós perdoarmos quem nos ofendeu. Quando a gente deixar para trás as marcas, os sentimentos, as dores e até as pessoas que nos feriram. Esvazie-se hoje, porque dele é a justiça. Ele é a minha e a tua justiça. A partir do momento que eu e você entregamos a minha vida, a tua vida para Ele, meu irmão, minha irmã, nós não somos mais justiceiros de nós mesmos. Você tem um Deus que te justifica. Ah, mas eu não sei o que estou falando. Deus está vendo o que estão falando de você. Eu não sei o que estão fazendo. Deus sabe o que estão fazendo. E Ele é a tua justiça. Então não se preocupe em fazer justiça, porque você serve, você crê ao Deus da justiça. Aleluia. E o Senhor diz a mim e a você nessa noite: filho, filha, esvazie-se e seja cheio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esvazie-se e seja cheio. Cheio do que, irmã? Cheio da presença. Cheio de alegria. Cheio de amor. Cheio de todo o cuidado que só o teu Pai pode ter contigo. Aleluia. Sabe, irmãos, durante um tempo, eu orava diante do Senhor e eu dizia assim: Senhor, me encha com teu Espírito. Senhor, me encha da tua presença até transbordar. Senhor, eu quero ser cheia da tua presença até transbordar. E um dia,
em oração. Porque eu orava e não acontecia nada. E um dia em oração o Senhor me disse algo que me marcou profundamente. Porque a minha oração era: me enche que eu quero transbordar. Me enche que eu quero jorrar a tua presença. E ele disse para mim: filha, cisterna entulhada não jorra. Quem aqui conhece poço caipira? Aquele poço que você joga o baldinho lá embaixo. Imagina um buraco fundo, para quem não conhece, que cava-se até chegar na água. Joga-se um balde com uma corda, isso de maneira bem rústica falando. Joga-se um balde preso a uma corda. Você puxa aquela corda e você retira o balde de água. Chama-se também esse poço cisterna em alguns lugares. Só que imagine você que lá embaixo está cheio de água. Mas de repente alguém resolveu jogar uma pedra lá. Aí o outro passou, jogou alguma outra coisa. E assim foram jogando. Quando você lançar o balde, vai pegar água? Não vai, porque a água está coberta. A água tem pedra, a água tem tantas outras coisas até chegar nela. E aí não consegue se tirar água. E aí o Senhor disse claramente a mim: filha, cisterna entulhada não jorra. E aí eu fui buscar: Senhor, eu estou entulhada de quê? Ah, meus irmãos, quantos entulhos, desde pequenos pedregulhos até pedras gigantescas. Quantas coisas hoje eu e você temos nos permitido atrapalhar e impedir o derramar de Deus. E eu quero te contar uma coisa. Mesmo que de repente você seja, se imagina aí, uma caixa d'água de 500 litros. Imagine que dentro dessa caixa d'água tem um pequeno tijolo. Você concorda que com o tijolo lá dentro, se eu encher essa caixa d'água, ela não vai estar com a capacidade total de água? Porque tem algo ocupando o espaço. E assim é comigo e com você, meu irmão, minha irmã. O problema é que muitas vezes nós estamos nos contentando só com gotinhas, só com um pouquinho, mas Deus tem muito mais na sua totalidade para derramar, para manifestar e para encher a minha e a tua vida. E está faltando que eu e você apenas tiremos os tijolos para usufruir do melhor que Deus tem. Aleluia, aleluia. E mais uma vez o Senhor nos diz: esvazie-se e seja cheio. Esvazie-se e seja cheio. Aleluia. E que em nome de Jesus nessa noite, o Senhor, através do teu Santo Espírito ministrador, Ele esteja ministrando no meu e no teu coração. Se ainda há algo dentro de nós, guardado, escondido, mesmo que minúsculo, mesmo que grãozinhos de areia, impedindo a totalidade do azeite santo que desce do céu, de ser na minha e na tua vida por completo como Deus quer. Louvado seja Deus. E agora eu quero te fazer um convite. Aí no seu lugar mesmo, feche os teus olhos. Aleluia. Vai falando agora com o Espírito Santo. Porque Ele me conhece e te conhece num nível que eu e você mesmo não nos conhecemos. Vai perguntando para o Espírito Santo de Deus. Vai pedindo para o Espírito Santo de Deus, para que Ele permita você enxergar se tem algo guardado dentro de você, que impede hoje você de ser cheio, você de transbordar daquilo que Deus quer te encher. Pergunta para o Espírito Santo se em algum lugar da sua vida, da sua mente ou do seu coração, tem algo ocupando o espaço que cabe somente a Deus. Fale com Ele. Fale com Ele. E Ele vai te mostrar. Acredite, meu irmão e minha irmã. O Senhor Deus, quando trouxe essa palavra ao meu espírito, a primeira obra que Ele fez foi dentro da minha casa. O Senhor me fez lembrar de algo de muitos anos atrás. Algo que hoje ali, orando, buscando no Senhor, eu tive a resposta. Que aquilo lá era algo que ocupava um tamanho gigante dentro de mim, impedindo o azeite do meu pai de me preencher por completo.
Então que em nome de Jesus nessa noite, o Espírito Santo de Deus que tem livre acesso à tua mente, ao teu coração, a teu estado de consciência, inconsciência e subconsciência, que Ele venha ministrar ao teu ser o que você carrega, o que tem guardado aí dentro, que tem impedido o azeite santo do Senhor de te encher e de te abastecer do jeito que o teu Pai deseja fazer. E mediante aquilo que Ele te mostrar, você decida hoje se você quer se esvaziar disso tudo para poder ser cheio do melhor que Deus tem para a tua vida. Diante do que Deus te mostrar, decida hoje se você quer jogar tudo isso fora, ainda que seja uma falta de perdão, ainda que seja algo que está machucando o teu coração, mas acredite, quando você coloca na cruz, o bálsamo do Senhor desce, a ferida fecha, é cicatrizada e apenas se torna uma cicatriz e não mais uma ferida latente doendo. Se permita nessa noite ser curado. Se permite nessa noite ser tratado. Se permite nessa noite ser completamente esvaziado de tudo que você trouxe de repente desde a tua infância, ou a tua juventude, ou a tua adolescência. Quantos de nós às vezes carregam palavras que lá atrás alguém disse, mas de vez em quando essa palavra vem e nos machuca e fere e dói? Quantos de nós hoje não está ocupando aquilo que o Senhor nos chamou para ocupar, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque lá atrás uma palavra de você não consegue, você não dá conta, você não pode, hoje nos impede de fluirmos livremente na presença do Senhor. Então o Senhor nessa noite Ele diz, me permita te esvaziar, porque eu quero te encher, permita te esvaziar, porque eu tenho muito mais, permita hoje se livrar dessa dor, porque o que eu tenho é muito maior, permita hoje eu sarar essas feridas, porque o que eu tenho para te entregar é muito mais poderoso, é muito mais valioso do que qualquer dor que alguém te causou na tua vida, aleluia. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que deseja ser cheio do azeite santo do Senhor, que entendeu que tem coisa aí guardado ainda dentro de você. Eu te convido agora a colocar a sua mão sobre o seu coração. Aí mesmo onde você está, com os teus olhinhos fechados, coloca a tua mão sobre o teu coração. É um momento, meu irmão, minha irmã, entre você e o teu pai. Não se preocupe se o irmão que está do teu lado vai colocar ou não, se ele está de olho aberto ou não. É um momento agora individual, único, entre você e o teu pai. E eu quero lembrar você que lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim, Jesus dizendo, também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, e isso lhe será feito por o meu Pai que está no céu. Então eu vou estar orando por você que está com a sua mão sobre o seu coração. E se você concordar com essa oração, você vai declarando sim e amém. Juntos vamos ligar ao reino de Deus o nosso pedido, e o nosso Pai nos concederá. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui o meu coração e eis aqui o coração de cada um dos meus irmãos. Meu Pai, Tu és aquele, Senhor, que nos conhece desde, ó Deus, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. O Senhor conhece, Pai, cada uma das nossas limitações, ó Deus. O Senhor conhece, ó Pai querido, cada uma das nossas dores. O Senhor conhece, Pai, cada uma das nossas falhas. E o Senhor conhece, ó Pai querido e santo, tudo que nós carregamos dentro de nós até esse dia chamado hoje, até esse tempo chamado agora. Meu Pai, Tu sabes, Senhor, o que cada um aqui vem arrastando, talvez por dias, por meses, por anos, por décadas, mas hoje, Pai, pelo poder dessa palavra, nós escolhemos, nós decidimos nos esvaziar, Senhor, nos esvaziar de tudo aquilo que nós achamos, nos esvaziar de tudo aquilo que nós acreditamos, que não é condizente com a Tua palavra, nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que é só da carne, de tudo aquilo que é só nosso, mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai, vai nos tocando nessa noite com o azeite santo da Tua presença, onde foi colocado agora diante do Senhor a falta de perdão, Pai, toca com Teu azeite essa ferida e traz cura. Onde foi agora, Senhor, lançada aos Teus pés marca de rejeição, toca agora com Teu azeite e nos cura. Onde foi lançado, ó Pai querido e santo, dores
ministeriais, toca com teu azeite e nos cura, porque, Senhor, nós queremos ser plenos na tua presença, nós queremos te servir, ó Deus, de corpo, alma e espírito, nós queremos te servir com alegria, meu Pai, porque teu é o reino, tua, ó Pai, é a glória e teu é o poder. Nós queremos te servir porque nós te amamos, Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá tocando nessa noite sobre cada mente, sobre cada coração, ó Pai, e vai curando, Senhor, vai sarando as feridas, vai sarando toda marca, vai sarando toda dor, ó Pai, e vai limpando, Senhor. Limpa-nos por completo, Pai. Nós queremos ser vasilhas completamente vazias diante da tua presença. Nós desejamos, Senhor, sermos vasilhas, Pai, completamente vazias diante da tua presença, e clamamos nessa noite, vai derramando azeite, papai, derrama azeite, Senhor. Aquele que está vazio, enche. Aquele que estava vazando, enche. Aquele que não é cheio faz tempo, enche. Vai derramando azeite, Senhor. Derrama o azeite da tua presença, derrama o azeite do teu poder, derrama o azeite da tua glória, derrama o azeite do teu amor, ó Pai. Mas nos abastece por completo, Senhor. Nos abastece na totalidade, ó Pai. Nós não queremos mais só um golinho, nós não queremos mais só um pouquinho, Senhor. Assim como o profeta disse, vai e enche todas as vasilhas para aquela mulher. Nós clamamos agora àquele que enviou o profeta, Senhor. Enche-nos, ó Deus, nessa noite. Enche-nos, ó Deus, até transbordar. Não quero mais, Pai. Não queremos mais, Senhor, viver no raso. Não queremos mais, ó Pai, viver na média. Nós queremos ser cheios, Pai. Cheios, Senhor. Transbordantes, ó Deus, da tua graça, da tua presença e do teu poder, ó Pai. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais de quem tu és, ó Deus. Enche a cada um de nós nessa noite. Abastece-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. E que o Senhor, ó Pai, permaneça nos enchendo por todos os dias da nossa vida, até o grande dia de nos encontrarmos contigo, Senhor. E Pai, se em qualquer momento dessa caminhada entrar algum grãozinho de areia, entrar algum pedregulho ou qualquer outra coisa, Senhor, que venha ocupar espaço, que o teu Santo Espírito que habita em cada um de nós nos faça lembrar do dia de hoje, nos faça lembrar dessa palavra, e nós decidamos, ó Pai, nos esvaziar mais uma vez para sermos cheios de ti, cheios, Pai. E nós queremos, ó Deus, estarmos ligados direto à fonte que é o Senhor, direto à fonte da tua presença, direto à fonte da tua glória. Assim, Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque creio, Pai, que não sairemos daqui da mesma maneira, não sairemos da mesma forma, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E meus amados irmãos, agora que nós estamos como aquelas vasilhas cheias, completamente cheias, nós precisamos entender uma coisa. O Senhor Deus, Ele multiplicou e Ele derramou o azeite na casa daquela mulher, nas vasilhas daquela mulher, por um propósito. Aquela mulher, ela precisava quitar as dívidas. Ela precisava garantir a sobrevivência dela e dos filhos. E comigo e com você nessa noite não é diferente. O Senhor Deus, Ele nos limpou, Ele nos encheu, porque Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Aleluia. E Ele deseja que agora eu e você, cheios, transbordantes, que nós transbordemos na vida de outras pessoas. E eis que é chegado um novo tempo de Deus para esta casa, para cada um de vocês, para essa igreja, para este bairro, para este lugar. Aleluia. E cada vasilha aqui precisa estar cheia, transbordando na vida de todos mais quantos o Senhor trouxer. Esse é o propósito para o qual o Senhor te trouxe aqui hoje. Te fez esvaziar-se de si mesmo, se encher dele, para transbordar em muitos mais,
infinitamente mais que o Senhor ainda trará para dentro desta casa. Chegou o tempo, irmão e irmã, de serem cheios para receber os filhos e as filhas do Senhor que se achegarão nesta casa. E não só aqui na igreja, mas que nós também transbordemos por todos os lugares por onde nós passarmos. Sabe quando você está tão cheio de azeite derramando que por onde você passa fica rastro? Tem que ser dessa forma na minha e na tua vida. Onde eu e você passar, o rastro do azeite que cura, que liberta, que salva, que restaura e que renova, fique em todos os lugares. Na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola. Onde quer que eu e você passemos, a marca do azeite santo fique, permaneça e mude histórias, mude lugares, mude pessoas. Aleluia. E vocês terão de estar cheios, bem cheios, para transbordar. Porque se eu só estou cheia, para em mim. Nós precisamos estar cheios para transbordar na vida de todos quantos mais chegar. E o Senhor, no finalzinho ali, enquanto Ele ministrava o meu espírito e eu anotando, Ele me trouxe algo, porque existe uma promessa de Deus sobre esta casa. E nesta noite o Senhor reafirma essa promessa, dizendo o que está escrito lá no livro do profeta Isaías. Isaías 54, 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cortinas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Nessa noite, através dessa palavra, o Senhor Deus reafirma a promessa dele que há sobre esta casa. Alarga as tendas. Alarga as tendas. Alarga as tendas. É para a direita, é para a esquerda, é para cima e é para baixo. Alarga as tendas. Alarga as tendas. E você, como igreja do Senhor, recebe nessa noite em nome de Jesus. Porque a promessa que está sobre esta casa também está sobre a tua família, também está sobre o teu lar. Essa tenda alargada vai receber todos os teus que ainda não estão aqui. Essa tenda alargada vai receber os da tua família, que de repente hoje você cultiva na lágrima, no joelho. Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra sobre a tua vida. E eu encerro essa ministração citando o que está escrito lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Se Deus falou, aleluia, e Deus falou, vai acontecer, igreja do Senhor. Hey, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O Deus que promete não erra endereço. O Deus que promete não esquece promessa. O Deus que promete não se engana no que fala. E a promessa de Deus está de pé sobre esta casa. Alarga as tuas tendas em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade e já passo a palavra em nome de Jesus.